E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que tá a vida em casa? Todo mundo estudando direitinho, cuidando, lavando as mãos, cuidando dos pais, dos avós, é isso aí. Tem que todo mundo trabalhar junto nessa pequena crise aí. Pessoal, tô com saudade de todos, tá? É importante dizer isso. Não vejo a hora que estejamos todos juntos aqui de novo para a gente poder, ter algo normal, poder compartilhar as experiências. Mas enquanto isso não é possível, pessoal, a gente vai usando os recursos que a gente tem. E agora vocês vão começar a ter algumas videoaulas aí. E hoje, pessoal, a gente vai começar assunto novo. Então, nossa primeira videoaula já vai ser de assunto novo, tá? Tudo 0 km agora para vocês. E a nossa aula hoje, a gente vai falar sobre o tema. Né? E o nosso tema é feudalismo. Gente, olha só, o que a gente trabalhou até agora, pessoal do sétimo ano, né, com vocês? A gente trabalhou sobre a crise do Império Romano, certo? A queda do Império Romano do Ocidente. A gente viu como é que foi esse processo pós-queda do Império Romano do Ocidente, lá com os povos bárbaros, e a gente viu principalmente como que foi o desenvolvimento do Reino Franco. Lembram? Lá do Pepino Breve, que vocês gostaram do nome idealizado, do Carlos Magno. Então, a gente falou bastante sobre isso, beleza? Depois a gente falou um pouquinho lá sobre a sociedade, lá sobre o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, então terminamos essa parte. E agora, pessoal, a gente vai ver o que aconteceu com a Europa Central, a parte ocidental da Europa, que corresponderia então à parte do Império Romano do Ocidente, depois que o Império Carolíngio, lá do Carlos Magno, ele entrou em declínio. Lembram, pessoal, lá do Tratado de Verdun, que a gente começou? O Tratado de Verdun ele foi assinado pelos 3 netos do Carlos Magno e eles dividiram o Império em 3. Lembram disso? E aí, né, o Império Franco, que era grande, o Império Carolíngio, também conhecido como Império Franco, que ele era grande ali na parte central da Europa, ele foi se fragmentando, ele foi transformando em impérios menores. E com o passar do tempo, esses reinos que foram surgindo, quer dizer, ele deixou de ser império, foi dividido em vários reinos, esses reinos foram se fragmentando mais ainda. Bom, o que acontece? A Europa voltou a ser fragmentada, ter vários pequenos reinos, né? E esses reinos, cada um deles tinha seu rei, tinha seus nobres, tinha, né, seu povo e tal. E esse período pós o Império Carolíngio e essa fragmentação da Europa deu origem ao que a gente chama de período do feudalismo, certo? A prática do feudalismo ela começa lá no Império do Carlos Magno, mas ela vai ficar muito mais forte na Europa depois que o Império do Carlos Magno entra em decadência lá no século IX. Então, falar sobre feudalismo, a gente está falando sobre os anos, final dos anos 800, anos 900, anos 1000, 1100, 1200. Ele é um sistema que vai prevalecer na Europa por bastante tempo, tá bom? Até, em alguns lugares, o feudalismo ele vai existir até quase no século XX, em alguns lugares específicos da Europa, tá? Mas a gente vai falar sobre o período do auge do feudalismo, que é ali nos séculos 10, 11 e 12, tá bom? Então, os anos 900, 1000, 1100, é isso que a gente vai falar hoje. O que é feudalismo? Tá? Então, primeiro a gente tem que entender as definições sobre o que é o feudalismo para depois entender como é que essa sociedade ela funcionava. Então, olha só, pessoal, feudalismo. A gente tem uma pequena definição aqui no nosso slide para a gente ler. Feudalismo seria uma estrutura econômica, política, social e cultural predominante na Europa Ocidental durante a Idade Média. Certo? Isso aqui é a definição. Essa definição é muito boa porque ela nos diz muita coisa, mas ao mesmo tempo ela não nos diz muita coisa também, certo? A gente entende a definição, fala que é uma estrutura social, econômica, política e cultural que predominou na Europa, beleza, mas e como que era essa estrutura econômica do feudalismo? Como que era a estrutura política do feudalismo? Como que era a estrutura social? Bom, aí a gente precisa interpretar cada parte dessas individualmente, certo? Então, o que a gente vai entender como sistema, feudalismo, a gente está falando sobre uma forma como a Europa se organizou, certo? Essa Europa central, a Europa ocidental, durante a Idade Média, como que ela se organizou de maneira econômica, política, social e cultural. E essa série de características, elas formam aquilo que a gente chama de feudalismo ou de sistema feudal, beleza? Então, assim, isso aqui é a definição geral. Obviamente, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas características e como que elas funcionavam, certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente vai entender o que é o feudo, tá? Feudalismo vem de feudo, tá? Feudo é uma palavrinha nova aqui pra gente, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Pessoal, feudo significa benefício, tá bom? Que vem de beneficium. Quando a gente
fala sobre benefício, é algo que uma pessoa, ela garante para outra, ou ela dá para outra, ou ela doa para outra pessoa, que vai gerar algum tipo de, digamos assim, lucro para ela, ou né, vai melhorar a vida dela de alguma forma, ou vai gerar algum tipo de riqueza para ela. Enfim, é algo que vai beneficiar a vida dela. Isso quer dizer benefício, certo? E o feudo era uma maneira de benefício. E normalmente, esses feudos, eles eram doados, e normalmente o que era doado era aquilo que mais poderia trazer benefício para a pessoa. E na época, o que mais trazia, na época do feudalismo, na Idade Média, o que mais trazia de benefício para a pessoa era terra. Terra era sinônimo de riqueza. As pessoas, elas se preocupavam com a terra. Por quê? Porque era na terra que elas produziam, era da terra que elas tiravam o seu sustento, certo? Então a gente não pensa numa sociedade onde as pessoas podiam ser, uma sociedade que entendia que a riqueza era sinônimo de quem tinha mais dinheiro, certo? Lá, por exemplo, em Roma, a pessoa podia não ter muita terra, mas tinha muito dinheiro, ela era rica. Na Europa medieval, não. Na Europa, rico era a pessoa que tinha muita terra. Então, receber terras de outras pessoas era uma forma de receber um grande benefício. E daí vem a palavra benefício, lá em latim, que significa, né, que a gente, o feudo, na verdade, né, feudo vem do germânico, que é benefício, ou em latim, benefício. Beleza? Então olha só que continua ali, ó. Feudo significa benefício e era normalmente uma unidade de produção agrária, certo? Um lugar, uma fazenda, mas poderia ser também uma ponte, uma estrada ou um pedágio. Então olha só, lembra o que eu disse, né? O negócio aqui é o benefício. O benefício mais comum era a terra. Mas olha só, imagine que uma pessoa, ela recebeu como benefício o controle sobre uma ponte. Gente, pontes eram extremamente importantes, pelo mesmo motivo que pontes são importantes hoje, né? Para você atravessar de um lado ao outro do rio, certo? A gente não para pensar na importância disso, porque para a gente é algo extremamente comum. Mas imagina, por exemplo, que num lugar tinha um rio muito grande e num raio de, sei lá, de dezenas ou centenas de quilômetros tinha uma ponte só para fazer a travessia desse rio. Imagina o quanto importante era essa ponte, certo? Aí o que acontecia? Um nobre doava, geralmente o rei, ele podia chegar para um outro nobre e falar assim, ó, fulano, você vai ser o responsável por essa ponte. Eu estou, né, doando, entre aspas aqui, a ponte para você ficar responsável por ela. Como que essa pessoa ela poderia retirar, né, o benefício de ter o controle sobre uma ponte? Simples, ela poderia cobrar pela passagem da ponte, ou seja, cobrar uma espécie de um pedágio. Certo? E aí, quando ela cobrava o pedágio, ela recebia alguma coisa. Só que, em troca, ela tinha que dar proteção para quem fosse passar pela ponte. A mesma coisa funcionava por uma estrada, ter controle sobre uma estrada, a pessoa poderia ganhar, né, lucrar com pedágios em relação à estrada, mas garantia a segurança de quem passava lá. Então, percebam, gente, feudo era tudo aquilo que um nobre doava para outro e trazia para ele algum tipo de benefício. Certo? Mas qual era o mais comum de todos? Era a terra. Tá bom? Pessoal, aí vem um negócio interessante, né? Como que essa doação acontecia? Olha só, está escrito ali. A posse de um feudo era garantida em uma cerimônia chamada homenagem, certo? E se baseava em uma relação de doação e proteção, chamada de relação de suzerania e vassalagem. Vamos por partes aqui, então. Primeira coisa, como que era feito a doação desse feudo? Imagine então que você tinha um rei que estava doando uma área de terra para um outro nobre. Essa doação, ela deveria ser garantida e selada e confirmada por uma cerimônia que acontecia, e era essa cerimônia que eles chamavam de homenagem. Como que funcionava? Os dois, eles estavam um diante do outro, certo? Normalmente o rei de pé e o outro ajoelhado. Eles faziam uma série de juramentos entre eles e a forma que eles usavam para selar esse juramento, né? Hoje a gente sela acordos com um aperto de mão, na época eles davam um beijo na boca, não era aquele beijo, né, tipo francês de língua de cinema, assim, sabe? Era só um beijo, era um selinho, certo? E esse selinho selava o acordo que eles faziam, beleza? Então era essa cerimônia que acontecia. Bom, essa cerimônia, ela colocava em prática uma relação entre as duas pessoas, aquela que doava o feudo e aquela que recebia o feudo. Essa relação entre eles era uma relação de proteção, certo? Em que sentido? No momento em que a pessoa ela doava um feudo para outra e a pessoa recebia o feudo, aquela pessoa que doou o feudo, ela tinha que garantir, ela estava de acordo com essa homenagem, os juramentos que eram feitos, ela garantia para outra pessoa que ela ia, como eu posso dizer para vocês, que ela iria proteger. Então o rei ele se comprometia a proteger militarmente a pessoa para quem ele doava terra. Só que em troca, quem recebia terra também tinha
que auxiliar na proteção do reino, certo? Então tinha essa troca entre eles, beleza? E aí, gente, quando a troca acontecia, uma pessoa virava, né, essa troca é chamada de relação de suzerania e vassalagem, uma pessoa virava o que a gente chama de suzerano e outra pessoa virava aquilo que a gente chama de vassalo. Olha só, pessoal, quem é o suzerano? Suzerano é aquele que doa o feudo, vassalo é aquele que recebe o feudo. Então vamos pensar assim, ó, o rei doou uma terra, doou um feudo para o nobre. O rei, ele é o suzerano, porque ele doou. A pessoa que recebeu a terra é o vassalo do rei, porque ele recebeu o feudo, beleza? Então sempre tem que lembrar isso. Aquele que doa o feudo é o suzerano, aquele que recebe o feudo é o vassalo. Alunos, queridos, do meu coração, a pessoa ela podia ser suzerano e vassalo ao mesmo tempo? Será que ela poderia ser suzerano e vassalo ao mesmo tempo? Sim, desde que ela fizesse o seguinte: imagina que o rei doou uma terra para mim, eu virei vassalo do rei, certo? O rei é meu suzerano, eu virei vassalo dele. Só que eu peguei um pedaço dessa terra que era muito grande e doei para uma outra pessoa. Essa outra pessoa virava meu vassalo e eu virava suzerano dela. Então eu, nesse momento, era vassalo do rei que doou o feudo para mim, mas eu era suzerano do outro para quem eu doei a terra, certo? Então a pessoa podia ser vassalo e suzerano ao mesmo tempo. O rei era o que sempre? O rei era sempre suzerano, beleza? Por quê? Porque ele estava no topo da pirâmide, porque ele comandava o reino. Ok, galera? Então se lembre sempre disso. Suzerano é aquele que doa, vassalo é aquele que recebe. Bom, daí a gente fala aqui, ó, dessa forma o senhor feudal poderia ser tanto suzerano quanto vassalo, desde que ele fizesse isso. Né? O senhor feudal é o cara que cuida do feudo, certo? O senhor feudal é a pessoa que recebeu o feudo. E ele poderia doar uma parte do seu feudo, criando um novo feudo e sendo suzerano de outra pessoa. Pessoal, uma pergunta importante, não está escrito aqui, mas eu sei que vocês vão conseguir responder. O senhor feudal é sempre um suzerano ou sempre um vassalo? Tempinho para vocês pensarem. Acabou o tempo? Pessoal, o senhor feudal é sempre um vassalo. E por que o senhor feudal é sempre um vassalo? Porque para ele ser senhor feudal, ele tem que ter recebido um feudo, concorda comigo? Sim ou não? Sim, né? Para ele ser senhor feudal, cuidar de um feudo, significa que ele recebeu um feudo. Se ele recebeu um feudo de alguém, então significa que ele é vassalo de alguém, beleza? Então todo senhor feudal é um vassalo, nem que seja vassalo do rei, mas ele é sempre vassalo de alguém. E todo senhor feudal pode ser um suzerano também, quando ele pega um pedaço dessa terra e doa para outra pessoa. Bom, pessoal, esse sistema era garantido por uma relação de fidelidade chamada de comitatus. Lembra que a gente falou lá sobre os povos bárbaros, né, os povos germânicos? A gente viu que uma das características dos povos germânicos eram as relações de fidelidade, comitatus. Comitatus significa compromisso. Era essa relação de fidelidade que garantia essa relação de proteção entre o suzerano e o vassalo. O vassalo devia fidelidade ao suzerano e o suzerano devia fidelidade ao vassalo também. Certo? E por fim, pessoal, quando a gente pensa na administração do reino, aí vem um negócio importante. O reino, né, na época do sistema feudal, no auge do sistema feudal, a gente diz que a política do reino, então imagine o reino, certo? O reino todo, aquele que é comandado pelo rei, certo? Aquele que tem o rei. Ela era descentralizada. O que significa isso? O rei, ele tinha apenas poder simbólico. Porque o que acontecia? O rei ele doava tantos feudos e os feudos ficavam tão distantes uns dos outros que o rei não tinha como governar todos os feudos ao mesmo tempo. Então quem governava cada feudo era o seu próprio senhor feudal. O feudo A era governado pelo senhor feudal A, o feudo B era comandado pelo senhor feudal B. E cada um deles acabava transformando o feudo como algo independente. Então você tinha a figura do rei que teoricamente estava acima de todo mundo, mas no que diz respeito a administrar a sociedade, administrar o feudo, por exemplo, não era o rei que administrava, era o senhor feudal. Como eram vários senhores feudais, cada um no seu lugar, a gente diz que era uma administração, uma política descentralizada. Se o rei mandasse em tudo, ele, rei, governasse todos os feudos, aí seria uma política centralizada. Mas como agora quem governa dentro do feudo, nas questões práticas, é o senhor feudal, e cada senhor feudal cuida do seu próprio feudo, então a gente diz que é uma política descentralizada. Beleza? Vamos lá. Economicamente, lembra? A gente falou, o sistema que tinha
características políticas, econômicas, culturais, sociais e tal. Economicamente, como que o feudo se organizava? Como que era a economia do feudo? Pessoal, primeira coisa, a gente diz que no feudo existia o que a gente chama de economia de subsistência. A gente já falou sobre subsistência em outros momentos, certo? Lá no sexto ano, algumas sociedades também faziam o que a gente chama de economia de subsistência. Qual é o conceito da economia de subsistência, pessoal? Economia de subsistência significa que a produção era para o próprio consumo. Então, tudo que era feito dentro do feudo, tudo que era realizado dentro do feudo, era realizado para o próprio feudo, certo? Olha lá, a gente produziu 100 sacas de trigo no nosso feudo. Essas 100 sacas de trigo, elas existem para o consumo da própria população do feudo. A gente criou 30 cavalos. Esses 30 cavalos, eles eram para o próprio feudo. Isso significa uma produção de subsistência. É uma produção para o próprio consumo, beleza? Bom, e qual era a principal atividade que existia dentro do feudo? Obviamente, se o principal feudo era uma fazenda, né, eram propriedades agrícolas, a principal atividade era a agricultura. Todo feudo trabalhava na produção agrícola para gerar comida, né, gerar alimentação para todo mundo. Professor André, era só agricultura? Claro que não, né? Vai fazer o quê? Vai construir a casa com alface? Não, você precisa do construtor. Né? Você vai fazer uma ferramenta com uma beterraba? Não, você precisa fazer a ferramenta com ferro, então você precisa do ferreiro. Existiam outras atividades dentro do feudo, mas que também complementavam essa própria economia do feudo. Então, de novo, mesmo que a gente esteja falando sobre outras atividades artesanais, por exemplo, elas eram para a subsistência do feudo. E a principal atividade de todo mundo no feudo era agricultor. Todo mundo, certo? Por quê? Porque todo mundo tinha que produzir para a alimentação do próprio feudo. Beleza? Bom, tá aqui, ó, pessoal, uma imagenzinha, né? A gente tem aqui a família, né? Então essa aqui era só uma imagenzinha para ilustrar o que seria essa ideia da agricultura de subsistência, produzido para o próprio consumo. Beleza, pessoal? Bom, outra coisa. O que era riqueza para eles? A gente já conversou isso rapidinho agora há pouco. Riqueza era sinônimo de terra, ou o contrário, terra sinônimo de riqueza. O feudo mais rico era o feudo maior, o que tinha mais terras. E por que isso? Porque se tem mais terras, produz mais. Concorda comigo? Né? Se eu tenho um feudo maior, ele produz mais. Se o feudo é maior, ele pode abrigar mais pessoas. Se abriga mais pessoas, é mais gente para produzir, mais riqueza. Outro ponto, se abriga mais pessoas, numa eventual guerra, num eventual conflito, você tem mais soldados. Então, quanto maior o feudo, mais se produz, mais gente tem, mais proteção ele pode ter. Então, terra, pessoal, era sinônimo de riqueza. E agora, que prática não era comum no feudo? Se eles produzem para subsistência, se eles produzem para o consumo, eles não vão se preocupar muito em fazer comércio, certo? Dentro do feudo, era produzido as coisas para o próprio feudo. Ah, professor, mas e se sobrasse? Faz o que com o que sobra? Guarda. Tá? Se sobrou, guarda. E por que guardar? Porque vai que no outro ano não consegue produzir a mesma quantidade. Então imagina que aquele feudo, ele consegue, né, aquele feudo, para existir, para todo mundo viver bem, precisa da produção de 100 sacas de trigo. E naquele ano a produção foi boa, produziu 120. Faz o que com as 20 que sobraram? Não vende, cara. Não vende. Por quê? Porque vai que no ano seguinte produz só 60. Você tem as 20 do ano anterior, que somadas vão 80, você consegue ali ter um equilíbrio. O pessoal vai passar um pouquinho de fome, mas ainda vai ter mais comida do que se eles tivessem vendido as 20 que sobraram, perceberam? Então assim, ó, o comércio, não é que ele era inexistente, tá? Ele acontecia, mas ele era reduzido, certo? Era um pouco comércio que acontecia, tá? Porque eles se preocupavam em produzir para o consumo. Quando que eles faziam comércio? Quando um feudo não conseguia produzir alguma coisa que precisava. Então imagina que o feudo A não conseguia produzir peixe, tipo, não tinha nem rio, não tinha, sei lá, a produção de peixes era muito pequena, mas o feudo o feudo A não produzia peixe, mas o feudo B produzia peixe. Só que o feudo A, eles tinham uma criação de coelho e o feudo B não tinha. Então o que acontecia? O que um não produzia e o outro produzia, eles poderiam fazer comércio entre eles. Só que esse comércio, quando acontecia, ele não era feito com moeda. Raramente era utilizado moeda, tá? Eles faziam a troca direta do produto pelo produto. Como que a gente chama essa troca de produto por produto, do peixe sendo trocado pelo coelho aqui? A gente chama isso de escambo. Então vamos lá. A economia era de subsistência, a principal atividade era a agricultura, o comércio ele
acontecia de maneira reduzida, era muito difícil acontecer comércio, e quando acontecia, era na forma de produto por produto, ou seja, escambo, certo? Então essas são as características econômicas do nosso feudo aqui. Sociedade, aí o negócio fica um pouquinho mais complicado, mas nem tanto assim. Como que a sociedade feudal se organizava, beleza? Como que era a organização social, como que era a divisão das pessoas. Primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, a comunidade, a sociedade feudal, ela era uma sociedade que a gente chama de sociedade estamental. O que significa uma sociedade ser estamental? Estamental significa que ela é dividida por classes sociais, tá? Então você tinha uma classe, você tinha outra classe, uma terceira classe. No caso do feudo, a gente viu que são 3 classes sociais. E essas classes sociais, elas eram definidas pelo nascimento, certo? Então o que significa isso, professor André? Significa, ou melhor, o que significa isso, caros alunos? Significa que o cara, a pessoa, ela nasce na classe social do qual ela vai fazer parte a vida inteira, certo? Então, a gente vai ver as 3 classes sociais, então ela nasceu na classe social 2, na segunda classe social lá da lista, ela vai ser aquela classe social pro resto da vida, beleza? A pessoa, ela sabe qual classe social ela participa de acordo com ela nasceu, com a classe social que os pais fazem parte, beleza? E existia pouca ou nenhuma mobilidade social. O que é mobilidade social? É sair de uma classe para outra. Então, assim, ó, se a pessoa nascia na classe A, ela ia morrer ali. Ela não poderia passar para a classe B. Se a pessoa nasceu na B, ela não ia passar para a classe A. Beleza? Então, era sem mobilidade. Ah, professor, mas você colocou ali, ó, com pouca, mas ou nenhuma. É porque era muito raro mudar de classe social. A mudança de classe social acontecia, sei lá, quando o rei queria que a pessoa mudasse. Mas era muito raro mesmo. Certo? Vamos imaginar que uma pessoa comum salvou a vida do rei, o rei ficou muito agradecido e o rei decidiu transformar essa pessoa comum numa pessoa especial. Mudou a classe, ela saiu da classe B para a classe A. Isso podia acontecer, mas era muito raro. Então a gente fala que era pouca ou nenhuma, beleza? Tá? Então, isso é bem importante. Muitos alunos agora devem estar se perguntando assim, professor, mas se houvesse casamento, tipo alguém da classe A se apaixonasse pela classe B? Não podia, tá? Tinha que casar dentro das classes sociais. Pessoas da classe A casavam com pessoas da classe A, pessoas da classe B com a classe B, certo? Eu estou falando classe A e classe B porque a gente ainda não viu quais são as classes, mas depois vocês vão ver que vai fazer bem sentido quando as classes elas forem colocadas. Então, eram 3 classes sociais, então dividida em primeira classe social, pessoal, é a classe do clero, são os que rezavam, ou seja, pessoal, clero são os membros da igreja, a gente está falando aqui principalmente, nessa época era a igreja católica, certo? Padres, bispos, o papa, o cardeal, a freira, todos os membros da igreja católica faziam parte da classe do clero, certo? Os que rezavam. O professor me falou que era definido pelo nascimento. Ninguém nasce padre, ninguém nasce freira, mas o nascimento ele era importante quando a pessoa ela entrava no clero. Então vamos pensar assim, ó, alguém que nasceu numa classe social alta, ela poderia chegar a altos cargos do clero, como ser bispo, papa, cardeal e tal. Uma pessoa que nasceu numa classe social considerada baixa, ela iria ter cargos pequenos, cargos mais subalternos dentro da igreja, ia ser padre, por exemplo. Beleza? Então, por mais que não nasça no clero, a classe em que ela nasceu é importante para definir a posição dela dentro do clero. Certo? Então, clero, membros da igreja. O que o clero fazia? O clero era responsável pela ligação entre os homens e Deus. Certo? Era a responsabilidade do clero fazer com que as pessoas assim, atingissem a salvação. Era o clero que ensinava como atingir a salvação. Como atingir a salvação? Obedecendo aquilo que a igreja falava. Tá bom? Então, o clero cuidava da vida espiritual das pessoas. Além disso, o clero ele também tinha o controle sobre a educação. Né? Era muito raro que as pessoas elas tivessem acesso à educação na época do feudalismo. A grande maioria mesmo das pessoas, a esmagadora maioria era analfabeta, mas aqueles que tinham acesso à educação, essa educação ela era controlada pela igreja. Tá bom? E, além disso, o clero também ele determinava quais eram as práticas culturais e sociais, lembra? Determinar aquilo que é certo e o que é errado, certo? Como determinar o que é certo e o que é errado? De acordo com aquilo que a igreja falava, né? Então, por exemplo, seguir os 10 mandamentos era certo, cometer pecado era errado. Então, as práticas culturais eram determinadas de acordo com as ideias do clero, beleza? Bom, vamos lá. Segunda classe, pessoal. Segunda classe
que se a gente fizesse uma pirâmide social, esse aqui, ó, clero e nobreza, eles estariam juntos, tá? Não é que o clero e a nobreza estão separados, não é que o clero está acima da nobreza. Eles são duas classes privilegiadas que estão no mesmo nível, beleza? Então, quem eram os nobres? Os nobres, a gente fala aqui, ó, que são os que lutam, tá? Porque eles eram os responsáveis por proteger a sociedade. Nobres eram pessoas que tinham títulos de nobreza. O rei era nobre, os cavaleiros, para ser cavaleiro, tinha que ser nobre. Os senhores feudais eram sempre nobres. O que são esses títulos de nobreza, professor André? São aqueles títulos tipo barão, conde, visconde, marquês. Esses são títulos de nobreza que tiveram origem na Europa lá antes da formação do feudalismo. Quem que dava para as pessoas o título de nobreza? Quem poderia dar para uma pessoa o título de nobreza? Esse cara aqui, ó, o rei. Beleza? Então os nobres eram quem tinham os títulos de nobreza. Como eles tinham os títulos de nobreza, eles eram os responsáveis por administrar o reino. E o feudo, certo? O cara, para ser senhor feudal e administrar o feudo, ele tinha que ser nobre. Nenhuma pessoa da próxima classe que a gente vai ver podia ser senhor feudal. E como eles administravam o reino, eles eram os responsáveis por cobrar os impostos. Quer ver um negócio importante? Eles cobram, mas não pagam. Nem o clero, nem os nobres pagavam impostos. Somente o povo pagava imposto. Assim como eles eram os responsáveis por administrar o reino e cobrar os impostos, era também o pessoal da nobreza que criavam e aplicavam as leis. Tá bom? Eram eles que criavam e aplicavam as leis. Claro que essas leis elas eram criadas de acordo com as práticas culturais que a igreja determinava. Sempre essa parceria entre clero e nobreza. E por fim, sobre a nobreza, pessoal, eles também tinham a função de proteger a sociedade e a fé cristã. Por isso aqui, ó, que a gente fala que eles eram os que lutavam. Vejam bem, proteger, a gente está falando aqui, ó, eles comandavam os exércitos, beleza? Eles quem comandavam os exércitos, tá? O povo também participava do exército, mas os quem comandavam o exército eram os nobres, beleza? A classe dos nobres é essa. E por fim, sobrou o resto. Quem que é o resto? É o que a gente chama de plebeus, os que trabalhavam, função de plebeu, trabalhar, certo? Quem eram esses plebeus? Eram os servos, eram os camponeses, eram os burgueses, eram ferreiros, sapateiros, pedreiros, enfim. Todas as outras pessoas que não se encaixavam na classe de nobre por não ter título de nobreza, ou não se encaixavam no clero, porque não eram membros da igreja, eram chamados de plebeus, certo? No feudalismo, os que mais importam são esses aqui, ó, os servos e os camponeses, porque a gente viu que a maior parte dos feudos eram propriedades de terra, certo? Qual era a função dos plebeus? Trabalhar e pagar imposto. Tranquilo? É isso que os caras eles faziam, beleza? E na hora da divisão dos impostos, é óbvio que eles ficavam com a menor parte. Vida de plebeu era essa, trabalhar e pagar imposto. E a gente vai falar um pouquinho sobre os impostos que esses caras pagavam. Mas antes disso, eu coloquei aqui uma imagem, né, de mais ou menos como seriam cada um dos grupos das classes sociais. Então aqui a gente tem um membro da Igreja Católica, certo? Tá vendo aqui o cara com a Bíblia na mão e tal, né? Um cavaleiro e os nobres aqui, então são os membros da nobreza, e as pessoas comuns aqui trabalhando, então são os plebeus, beleza? Percebam que eles estão trabalhando aqui. E trabalhar significava também, podia ser uma forma de pagar imposto. Como que eram essas obrigações do pessoal? Então, as obrigações feudais, né? O que os servos eles tinham que fazer? Então, olha só, o senhor feudal também tinha suas obrigações. Olha só, obrigação do senhor feudal, defender militarmente o reino e a fé cristã, administrar os feudos e os trabalhos dos servos. Eles administravam. O que era maior, que a gente tem que ter um pouquinho mais de detalhes, são as obrigações servis, ou seja, as obrigações dos servos, cultivar as terras do feudo e pagar os impostos. Pessoal, agora sentem na cadeira, se seguram que vocês vão ver a quantidade de imposto que esses caras pagavam e o que cada imposto desse significava. Eu nem coloquei todos aqui, tá bom? Eu coloquei só alguns, mas vocês vão ver que a carga tributária, né, a carga de impostos deles era muito grande. Olha só, primeiro imposto que a gente vai ver aqui, ó, talha é o nome do imposto. O que significava talha? Pagar ao senhor parte da produção em torno de 40%. Então a gente vai ver que o feudo ele era dividido em 3 áreas. Uma área para todo mundo, uma área só para o senhor feudal e uma área para os servos. Essa área que era reservada para os servos, o servo trabalhava ali e era dali que ele tirava o seu sustento. Então vamos imaginar que na área que ele estava trabalhando, na área dele, que era o chamado manso servil, ele produzisse 100 sacas de trigo, beleza? Quando ele colhia essas sacas, quando ele colhia esse trigo, pegava essas 100 sacas de trigo, ele tinha que pagar 40% disso para o senhor feudal. Então, nas terras do servo, ele não ficava com as 100 sacas de trigo, ele ficava com 60 e as outras 40 ele pagava para o senhor feudal como forma de imposto. Esse era o primeiro. Então, tudo que o servo produzia, 40% do que ele produzia era para o senhor feudal. Tranquilo? Isso nas terras dele. Mas existia um outro imposto chamado de corvéia. Qual que era a corvéia?
trabalhar gratuitamente 3 ou 4 dias nas terras do manso senhorial, ou seja, as terras do senhor feudal. Então entendam assim, ó, a semana tem 7 dias, o senhor feudal falava assim, ó, vocês vão trabalhar 3 dias, sei lá, 4 dias nas minhas terras, o manso senhorial, e 3 dias nas suas terras, beleza? Nas terras que estão reservadas para vocês ali. Nesses 3 dias, ou 4, que ele trabalhava nas terras do senhor feudal, ele trabalhava de graça. Tudo que era produzido ali ficava para o senhor feudal. Então imagina que nesses 3 ou 4 dias eles conseguiram lá também 100 sacas de trigo. Quantas dessas sacas de trigo ficavam para o servo? Nenhuma. Se foi produzido na terra do senhor feudal, as 100 sacas de trigo são para o senhor feudal. Então esse aqui, gente, é um imposto que não é pago em produção. Esse aqui é um imposto que é pago em trabalho. O imposto era trabalhar gratuitamente 3 ou 4 dias nas terras do senhor feudal. Beleza? Próximo. Banalidades. Imposto pelo uso de instrumentos e bens do senhor, como o moinho, o forno, o celeiro e as pontes. Então imaginem assim, pessoal. O cara tem lá o cavalinho dele lá, beleza? O cavalo do servo, o servo ele tem um cavalo e ele no inverno precisa colocar ele no estábulo para o cavalo não morrer de frio. Para que ele pudesse usar o estábulo do feudo, ele tinha que pagar. Ele construiu lá, pegou lá, né, conseguiu colher o trigo e ele ia transformar o trigo em farinha para poder fazer o pão. Para ele poder usar o moinho, ele tinha que pagar. Aí ele pegou a farinha para fazer o pão. Vai usar o pão, para fazer o pão precisa usar o forno. Para usar o forno, tinha que pagar. Então todas as instalações do feudo que o servo fosse usar, ele tinha que pagar. E esse imposto era chamado de banalidade. Tem mais, gente. Falei que a lista é grande, mas isso aqui é só uma parte. Captação. Todo ano, todo servo tinha que pagar um imposto anual simplesmente por viver no feudo. Certo? Esse imposto era chamado de captação. Captação porque era por cabeça, por membro do feudo. Certo? Por pessoa que vivia no feudo. Então, fora tudo isso daqui, ele ainda tinha que pagar lá todo ano para poder morar no feudo. Tostão de pedra. Tinha um imposto que era pago para a igreja. Qualquer coisa que eles precisavam usar a igreja, batizado, casamento, primeira comunhão, eles tinham que pagar o imposto também, só que esse era para a igreja católica. Então percebam, a vida do servo era pagar imposto, trabalhar e pagar imposto. Ô professor, mas isso é tipo escravidão? Basicamente é. Só que em troca, né, ele recebia um lugar para viver. Né? O problema é que ele estava sempre endividado. Era realmente muito difícil a vida dos servos. Né? Por isso que eles não tinham muita liberdade. Eles não podiam sair de um feudo para o outro, porque eles estavam sempre endividados com o senhor feudal, no final das contas. Certo? Então aqui é a lista de alguns desses impostos. Tranquilo? Vamos lá. Como que era o feudo? Agora a estrutura do feudo. O feudo a gente chama de senhorio medieval, certo? E o senhorio medieval, ele normalmente, aqui a gente tem uma imagem meio genérica de como que o feudo funcionava. Ele era dividido em 3 áreas. Manso senhorial, manso servil e o manso comunal. Lembra que eu disse? O manso senhorial, pessoal, são as terras destinadas ao uso do senhor feudal. Nela, os servos trabalhavam gratuitamente. Lembram lá da corvéia que a gente falou? Trabalhar gratuitamente nas terras do senhor feudal? Eram essas aqui, as terras do manso senhorial. Nessa terra, tudo que era produzido pertencia para o senhor feudal. Agora, onde que o servo vai viver? O servo vai viver no manso servil. Tá vendo as casinhas aqui, ó, dos servos? Então, o manso servil eram as terras destinadas ao uso dos servos. O senhor feudal, ele pegava, reservava um pedaço da terra e falava, aqui que vocês vão morar, aqui que vocês vão produzir a alimentação de vocês. Só que lembrando, para utilizá-los, o servo pagava impostos ao senhor, como por exemplo a talha, né? Então, parte do que ele produzia aqui no manso servil, ele entregava para o senhor feudal. O que era o manso comunal? Eram áreas de uso coletivo. Então aqui, o manso comunal era a área onde tinha os bosques, que eles poderiam coletar os frutos, era o lugar onde tinha os rios que eles podiam pescar, eram os lugares onde tinham as áreas de pasto, onde eles podiam levar os seus animais para eles se alimentarem. Isso era a área de uso comum, comunal vem de comum, todo mundo pode usar. Tinha uma prática que acontecia no manso comunal, mas que era proibida para os servos, que era a caça. Os servos não podiam caçar nem no manso comunal. Caça era só pro senhor feudal e para os nobres da sociedade. E por fim, a estrutura mais importante do feudo, que era essa daqui aqui de cima, ó, que era o castelo, certo? O castelo era a moradia do senhor feudal, ela era fortificada justamente para servir de proteção contra os invasores. Então imagine assim, ó, imagina que o feudo está sendo invadido.
Claro que o senhor feudal ele não pode deixar os seus servos ficarem lá para serem assassinados pelos invasores. Então, em momentos de crise, o senhor feudal levava todo mundo para dentro do castelo e nesse momento ele era responsável por garantir a alimentação e tudo dos seus servos, beleza? Então, por isso que os castelos medievais eles eram grandes, construídos com pedra e fortificados, porque eles precisavam servir como proteção. Certo, pessoal? Então, olha só, voltando aqui. A gente fez aqui a nossa aula sobre feudo. Se surgirem algumas dúvidas, vocês perguntem lá pelos meios que vocês têm como falar, o papo do mestre e tal. E é isso. Depois a gente passa aí alguns exercícios importantes para vocês. Tá bom? Valeu, galera. Bom estudo e até a próxima.